Bem-vindos à nossa segunda aula sobre o estoicismo, né? E o tema da aula de hoje é um tema que eu gosto muito, chamado dicotomia do controle. E é um tema central dentro do estoicismo, especialmente na filosofia de Epiteto, e que vai te ajudar a lidar com relacionamento, vai te ajudar a lidar com a morte, vai te ajudar a lidar com a derrota, vai te ajudar a lidar com seus filhos, vai te ajudar a lidar com seu chefe no trabalho. Então, é um conceito que tem aplicação amplíssima, vastíssima, e vai conseguir te trazer muita serenidade, muita tranquilidade diante dos problemas que a vida vai jogar dentro de você. Então vamos com a gente para entender essa ideia e depois ver como aplicar a dicotomia do controle de forma prática dentro do seu dia a dia em várias situações específicas, né? Essa ideia de dicotomia do controle, ela é um conceito fundamental na filosofia estoica. E eles olham para a realidade com a razão. Eles olham assim, ó, eles entendem, eles percebem que dentro do mundo existem coisas que a gente controla ou que a gente tem pelo menos um poder de influenciar, e existem coisas que a gente não tem controle nenhum dentro da nossa vida. Por exemplo, a gente não controla o clima. Então você vai para a praia e de repente começa a cair um temporal, chove pra caramba e estraga a sua viagem inteira. Você controla o clima? Não. Então por que você vai ficar irritado, frustrado, chateado com a chuva que estragou o seu passeio, se não é culpa sua, se não tem nada que você pode fazer em relação à chuva? Você não controla o clima. O que você controla? Você poderia controlar, por exemplo, o dia que você vai viajar. E isso está dentro do seu poder controlar, ou se não estiver dentro do seu poder de controle, isso está dentro do seu poder de influência. Porque nem sempre a gente controla as coisas no mundo, mas a gente tem um poder de influenciar e aumentar a probabilidade das coisas acontecerem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria. Então, uma das nossas primeiras missões na vida, segundo Epiteto, é a gente diferenciar o que a gente controla do que a gente não controla. Por quê? A gente não faz sentido nenhum de gastar energia física e emocional tentando mudar as coisas que a gente não controla, né? O que faz sentido pra gente é a gente olhar as coisas que a gente não controla e aceitar as coisas que a gente não controla, com base em uma ideia chamada de amor fati, que é um outro conceito do estoicismo, que a gente vai falar em uma aula mais pra frente. Ou você olhar para as coisas que você controla e agir segundo as 4 virtudes estoicas para tentar influenciar o que você controla, para aumentar as chances de você conquistar o que você deseja. Então essa é a nossa primeira missão na vida, diferenciar o que está no nosso controle do que está fora do nosso controle. E aí Epiteto vai além, né? Porque ele fala assim, ok, existem coisas que estão dentro do meu controle e existem coisas que estão fora do meu controle, né? As que estão fora do meu controle, eu não consigo transformar aquilo. As que estão dentro do meu controle, eu tenho que influenciar. Mas ele percebe que o que está dentro do nosso controle é tudo que é interno a nós. São os nossos julgamentos, as nossas percepções, a forma como a gente enxerga a realidade. Isso sempre está dentro do nosso poder de ação mudar, né? Muitas vezes é difícil mudar, mas a gente tem o potencial de transformar o nosso julgamento, a nossa percepção em relação às situações. Agora, o que está externo a nós, tudo que acontece fora da gente, a gente não tem o poder de mudar. A gente não controla. A gente pode, no máximo, com muito boa vontade, influenciar. Então, deixa eu te dar um exemplo bem concreto para você ver, entender essa ideia, né? Imagina, por exemplo, você está lá no seu trabalho e tem uma menina que você achou legal e você quer namorar com ela. Você consegue fazer ela se apaixonar por você? Está dentro do seu poder de controle, fazer alguém gostar de você, alguém amar você? Você consegue entrar na cabeça da pessoa e transformar aquela pessoa? Não, você não consegue. Mas o que você consegue fazer? Você consegue se tornar o mais amável possível. Então você é gentil com ela, você conversa, você chama ela para sair, você tenta entender um pouco do mundo dela, você tenta ajudar ela na medida do possível, você toma ações que estão dentro do seu poder de ação para poder influenciar a pessoa. Mas você talvez não consiga fazer ela se apaixonar por você. Por isso, você precisa sempre colocar uma cláusula de reserva nas suas ações, né? Que é uma ideia estoica muito atrelada de controle, que ele fala assim, ó, você faz o seu melhor e aceita o que vier. Sabe aquela ideia que a gente tem assim, que mãe fala muito? Fala assim, ó, meu filho, vai dar tudo certo se Deus quiser. Sabe assim, se Deus quiser? Isso é a cláusula de reserva, os estoicos falaram. Se o destino permitir. Então ele fala, eu vou jogar um jogo e tentar ganhar esse jogo de cartas. Se o destino permitir. Por quê? Porque eu posso fazer o meu melhor e ainda assim não dá certo.
tem uma alegoria, uma metáfora que eles usam em relação ao arqueiro. E aí ele fala, o que o arqueiro pode fazer? O máximo que um arqueiro pode fazer na competição. Ele pode treinar o melhor possível dele. Ele pode se esforçar para fazer o seu melhor. E isso está dentro do poder do arqueiro, porque é interno. Ele decidir ter disciplina, ele decidir praticar, isso ele tem o potencial de fazer. É interno a ele. Né? Agora, ele ganhar, não. Por quê? Depois que ele treinou, ele vai lá e atira a flecha. Mas tem 1 milhão de fatores externos que podem influenciar. Né? Pode entrar um animal na frente da flecha, atrapalhar ele a acertar o alvo. O animal que ele está correndo pode correr e desviar. Pode ter um vento, pode estar chovendo e atrapalhar a flecha. O arco dele pode quebrar. Os outros competidores podem ter treinado mais do que ele e acabam acertando um alvo mais longe do que ele, ou mais preciso do que ele. O juiz da competição pode decidir errado, ou favorável a ele, enfim, ele não controla o juiz da competição. Então tem milhares de fatores externos que ele não controla. Então o máximo que ele pode exigir dele como ser humano é fazer o melhor dele e aceitar o resultado que vier. Né? Essa é a ideia de cláusula de reserva, que está muito atrelada à ideia de dicotomia do controle. Espero que vocês tenham entendido. Né? Essa ideia da gente conseguir diferenciar o que está no nosso poder de ação do que não está. E o que está dentro do nosso poder de ação está muito ligado internamente. Né? E isso nos dá um poder muito grande, porque assim, eu vou te mostrar como aplicar essa ideia de dicotomia do controle em situações concretas, né? Para você entender como você pode utilizar esse conceito para mudar sua percepção da realidade e parar de sofrer de forma desnecessária. Então, por exemplo, você está num relacionamento e uma pessoa te trai no relacionamento. Você é vítima de uma traição no relacionamento. A primeira coisa que você precisa parar e pensar é, vem cá, tá no meu controle controlar a outra pessoa? Eu consigo controlar ele como um robozinho? Ou ele é livre para fazer o que ele quiser? Ele é livre. Ainda que ele tenha se comprometido a não te trair, a pessoa que está com você, ela tem autonomia. Você não consegue mandar nela, ela consegue ser livre. Ela é livre, né? Então não faz sentido você gastar energia se esforçando para tentar brigar com ela, controlar ela, entender ela, dominar ela, porque ela vai ser livre sempre. Se ela quiser te trair, ela vai te trair. Né? Como no exemplo que eu dei aqui agora. A sua energia deve ser focada não em pensar em controlar a pessoa que te traiu, né? Porque isso é incontrolável, está fora do seu poder de ação. A sua energia tem que ser em pensar sobre o que você vai fazer se você já foi traído ou o que você vai fazer se eventualmente aquela pessoa te trair. Entendeu? O seu foco é interno, é em você. Você vai continuar com a pessoa que traiu sua confiança? Você vai largar essa pessoa? Você vai condicionar a sua felicidade a esse evento externo? Quer dizer, eu só vou ser feliz se ela não me trair. Além de sofrer a traição, você ainda vai sofrer emocionalmente por quando essa pessoa descumprir um combinado com você. E você ainda vai sofrer duplamente, né? Vai sofrer a traição e vai sofrer esse abandono. Não, cara, essa pessoa que te traiu, não faz sentido você sofrer por ela, né? Foi muito bom que ela te traiu, porque você descobriu quem ela é e que ela vai embora. Aí você encontra uma pessoa que tenha valores alinhados com você, sabe? É melhor agora do que muito tarde. Então você começa a olhar para a situação e falar, cara, eu não controlo ela, ela faz o que ela quiser. Se ela foi a decisão dela, ok, vai em paz. Né? A minha decisão é, eu não vou ficar chateado por isso. Eu vou olhar isso como uma oportunidade de encontrar novas pessoas, de me libertar dessa pessoa que estava me atrasando e buscar uma nova vida. Né? Mas você consegue aplicar a dicotomia do controle para várias situações. Você fez um plano, um planejamento qualquer. Você quer passar no vestibular, você quer passar num concurso, você quer fazer uma viagem, né? E algo dá errado dentro desse planejamento. Né? Como é que você lida em relação a isso? Né? Você tem que olhar e falar, cara, eu fiz o meu melhor. Né? Eu não controlo a aprovação no concurso, não controlo a aprovação no vestibular, não controlo a seleção de emprego. Né? Isso está fora do meu poder de ação. Não adianta eu ficar revoltado com isso, eu ter raiva, ódio, indignação em relação a essa situação. Isso eu não controlo. O que eu controlo? Eu controlo a minha ação. Então, o que eu posso fazer? Eu posso estudar mais para que no próximo vestibular eu passe. Eu posso melhorar o meu currículo para que na próxima seleção de emprego eu seja contratado. Então você para do vitimismo, você sai daquela ótica de não posso fazer nada, o mundo é muito injusto, eu estou sofrendo demais, e muda para uma ótica focada para a solução. Né? O que eu posso fazer internamente para poder, em uma situação futura, transformar o resultado e obter o resultado que eu quero. Então ele te dá muito poder de ação e ele faz você olhar as coisas de uma forma muito menos emotiva, sabe? Então quando você é reprovado, você pensa, tudo bem, faz parte, não tem problema nenhum. Eu sabia que eu estudei e que eu ia fazer a prova e eu ia ser aprovado se o destino permitisse. Né? Se não deu certo, ok, faz parte da vida. Qual que é o meu papel agora?
Meu papel agora é voltar e estudar mais e tentar novamente, porque isso cabe a mim fazer. Dar o meu melhor é responsabilidade minha. Ser aprovado, não. Isso eu não consigo, isso não é responsabilidade minha, porque eu não consigo controlar todos os fatores externos que influenciam a minha aprovação, numa prova, a minha seleção no emprego. Então isso vale para relacionamento, isso vale para traição. Você consegue aplicar essa ideia para as frustrações que acontecem dentro da sua vida. Você consegue aplicar essa ideia para filhos, né? Então, assim, é muito comum os pais quererem controlar a vida dos filhos, querer dominar a vida dos filhos, né? Só que você não controla os filhos. O filho, ele é uma entidade independente e autônoma de você. O melhor que um pai pode fazer é tentar construir autonomia e independência dos filhos e incutir neles a capacidade de escolher o que é bom para eles. E veja, o que é bom para eles nem sempre é o que é bom para os pais. Muitas vezes os filhos encontram satisfação, felicidade, realização pessoal em coisas completamente diferentes do que os pais deles encontrariam. Então, o que um pai consegue fazer, no máximo, é tentar educar um filho razoavelmente, sabe? Mas o que vai acontecer com o filho, o que o filho vai virar, não depende do pai. Você pode educar o teu filho muito bem e ele se tornar um usuário de drogas. E aí você vai continuar cuidando dele por compaixão, é seu filho, mas vai acompanhar. Mas você vai fazer o quê? Sabe? Tá fora do seu poder de ação. Definir o destino de outro ser humano. Eu brinco que a gente tem a mania de querer brincar de Deus, né? O ser humano como um todo. A gente quer controlar o incontrolável, né? Então a gente fiz na nossa cabeça um único resultado possível para a vida, para a situação, e a gente fala, cara, a vida tem que ser assim. Meu filho tem que se comportar assim, a minha esposa tem que se comportar assim, meu chefe tem que ser assim, o meu time tem que ganhar no campeonato. E eu só vou ser feliz nesse cenário. E eu quero que o mundo se comporte assim, porque o mundo inteiro tem que se curvar à minha vontade, porque eu sou Deus. Quando a vida não é assim. Na verdade, a grande maioria dos acontecimentos à sua volta você não tem controle nenhum ou muito pouco. E o seu grau de influência também é muito pequeno em relação a tudo que acontece à sua volta. É importante, mas é pequeno em relação a tudo que acontece. Então, o seu foco tem que ser interno, tem que ser em você, o que eu posso fazer. Mas você usa para relacionamento, você usa para o trabalho, você usa para frustrações, você consegue usar para a educação dos filhos, você usa essa ideia de controle em relação à traição, você consegue aplicar esse conceito para absolutamente tudo da sua vida. E ele é muito importante, porque ele tira o seu foco do vitimismo, ele tira o seu foco da reclamação, ele tira o seu foco da baixa energia do deu errado, que saco, a vida é assim, e ele te coloca numa perspectiva de ok, o que eu posso fazer? Eu lembro um caso pessoal, meu filho mais velho tem 6 anos hoje, mas quando ele tinha 4, ele foi diagnosticado errado com distrofia muscular, aquela doença do Stephen Hawking, e a médica falou o seguinte, olha, teu filho vai morrer com 7, 8 anos, é a vida, sinto muito, tchau. Desse jeito. E aí eu fiquei desesperado. E aí eu, durante uns 3, 4 dias, fiquei chorando, fiquei triste, fiquei assim, caramba. E agora? Que bosta, minha vida acabou, né? E aí, graças a Deus, a gente viajou, né? Eu já tinha uma viagem marcada, eu, minha esposa, e na época eu só tinha 2 filhos, eu já tenho 3, né? Mas na época eu e meus 2 filhos. E aí nessa viagem eu tinha levado um livro de epiteto. E aí eu comecei a ler no avião, ler no hotel, e aí me pegou muito essa ideia de autonomia do controle. Eu não escolho, eu não controlo as doenças que meu filho vai ter, né? Mas eu controlo o que eu vou fazer em relação à doença dele. E aí, nessa viagem eu falei, se ele tiver ela, ele vai morrer com 8 anos, mas esse moleque vai conhecer 30 países, vai pular de paraquedas comigo, vai andar de kitesurf, vai fazer mergulho, vai surfar, vai treinar jiu-jitsu, esse moleque vai ter uma vida incrível. Ele vai morrer com 8 anos, vivendo uma vida que, assim, eu não conheço uma pessoa que tenha vivido uma vida tão intensa, tão incrível quanto essa. Eu vou fazer ele viver, nesses 4 anos de vida dele, uma vida equivalente a 70. E eu saí muito focado nisso. E a segunda coisa foi, cara, eu quero dar o máximo de qualidade de vida e sobrevida para ele. E aí comecei a ler um monte de artigo lá de medicina, comecei a consultar outros médicos e a gente, graças a Deus, viu que era um diagnóstico errado. Foi um problema na coleta do exame e ele não tinha nada. Mas assim, foram dias de desespero até eu conseguir me acalmar, pegar essa ideia de controle e aplicar de forma concreta, né? E aí isso vale para tudo na vida, né? Isso vale para tudo. O que você vai fazer com que a vida fez de você, né? É isso que importa. Qual é a sua reação ao que acontece com você na sua vida, né? Esse é o fator-chave, esse é o ponto-chave. Como você vai agir? Porque o que acontece na sua vida, na grande maioria das vezes, é incontrolável, né? Uma doença que você descobre, a morte de um ente querido, um problema, uma pandemia, um problema no emprego, que você perde o emprego, uma traição da pessoa que você ama e está casada há muito tempo e confia. Quer dizer, você não controla esses elementos, mas você controla
como você vai reagir a esses elementos. Ou você pelo menos tem o potencial de controlar como você vai reagir a essas situações. Né? Essa é a ideia de dicotomia do controle. Muito forte em Epiteto, muito forte em Marco Aurélio, e ela tem a capacidade de transformar a sua forma de enxergar a realidade e de enfrentar os desafios que a vida joga para você. Tá? Eu espero que você tenha gostado da aula. Comenta aqui para mim se você tem alguma dúvida, se você quer que eu fale mais sobre essa ideia, se você quer que eu use mais exemplos concretos para tornar mais claro como aplicar essa ideia, né? Porque não adianta você saber o que é dicotomia do controle. O importante é você pegar ela e aplicar nos problemas que você vive na sua vida, para transformar a sua vida de verdade. Né? Se inscreve no meu canal do YouTube, ativa o sininho das notificações e vamos junto para a próxima aula.